Sejam todos bem-vindos, dando continuidade ao tutorial para aprendermos a localizar processos e documentos no Sistema Eletrônico de Informações SEI, irei demonstrar a segunda possibilidade para identificarmos processos e documentos. Existem duas formas para se realizar uma pesquisa estruturada, ou seja, uma pesquisa mais completa. Nela, o usuário encontrará vários critérios que podem ser utilizados para facilitar sua busca na procura e identificação dos processos. A primeira forma a ser utilizada é clicar na pesquisa rápida ao lado do menu principal. Logo, o usuário será direcionado a uma página de pesquisa. Ou clicar no menu principal, localizar o item pesquisa e, em seguida, o usuário também será direcionado a uma página de pesquisa mais detalhada. Para que o usuário localize e tenha acesso a um determinado processo, basta preencher um dos recursos dessa página. Vamos aprender por meio de um exemplo. Sugiro que o usuário utilize os seguintes recursos: texto para pesquisa, unidade geradora, caso o usuário saiba qual unidade criou o processo, especificação da descrição, o número do processo no SEI e a data entre. Utilizando o recurso texto para pesquisa, basta o usuário digitar o termo correlacionado ao processo. Irei utilizar como exemplo Comissão de Sustentabilidade para identificar o número do processo. Ao digitar, basta clicar em pesquisar. Logo, somos direcionados a uma outra tela com todos os resultados possíveis dessa pesquisa. Podemos observar que o sistema filtrou diversos processos, ou seja, processos que contêm a palavra comissão, o conectivo de e a palavra sustentabilidade. Pode acontecer que o processo no qual o usuário procura apareça de imediato na primeira página, mas pode acontecer do processo aparecer nas demais páginas seguintes. Cabe o usuário sempre fazer uma pequena análise por meio da leitura da descrição que fica logo abaixo dos processos. Como exemplo, esse primeiro processo, apesar de aparecer o nome comissão, o conectivo de, mas podemos observar que não se trata do processo de comissão de sustentabilidade. O segundo processo, podemos observar que aparece a palavra comissão, o conectivo de e a palavra sustentabilidade. Pode ser que seja justamente o processo no qual estamos procurando, o processo de comissão de sustentabilidade. O processo logo abaixo, podemos observar que é o mesmo número. O que diferencia é que a unidade, a ouvidoria, anexou um despacho no dia 18/7 e o de baixo foi anexado um processo pela unidade DOME, um despacho no dia 18/7 também, porém é o mesmo processo. Ao clicar para ter acesso ao conteúdo do documento, podemos observar que, por meio da análise dos documentos do processo, diz respeito justamente ao processo no qual estamos à procura, o processo de comissão de sustentabilidade. Para ter acesso aos documentos, basta clicar no número do processo ou então no ícone da árvore, como explicado no tutorial anteriormente. Clicando no ícone da árvore, o usuário também é direcionado para o conteúdo do processo, ou seja, para ter acesso aos documentos do processo. Caso o usuário saiba qual unidade criou o processo, basta utilizar o recurso unidade geradora. Nesse exemplo do processo de comissão de sustentabilidade, quem criou o processo foi a DGMT. Basta selecionar e, em seguida, clicar em pesquisar. Logo, o sistema disponibilizará todos os processos que contêm a palavra comissão, o conectivo de e a palavra sustentabilidade que foram criados nessa unidade, DGMT. Para identificar o processo, basta fazer a leitura preliminar
da descrição que fica logo abaixo dos processos. Como conseguimos identificar ainda há pouco o processo de comissão de sustentabilidade, ele aparece na cor azul. Podemos observar que apareceu vários. No entanto, se trata do mesmo processo, ou seja, o mesmo número do processo. O que diferencia são os documentos que foram anexados e suas respectivas datas. Para ter acesso ao conteúdo, basta clicar no número do processo ou no ícone da árvore. Utilizando o recurso Especificação Descrição, basta o usuário digitar o nome correlacionado ao processo, em seguida, clicar em Pesquisar, logo o sistema disponibilizará de forma mais exata toda a pesquisa do conteúdo de comissão de sustentabilidade. Basta o usuário identificar de forma preliminar, lendo a descrição que fica logo abaixo dos processos, para identificar o processo que está à procura. Podemos observar que temos uma pesquisa mais minuciosa. Ao identificar o processo, para ter acesso aos seus documentos, basta clicar no número do processo ou no ícone da árvore. Para ter acesso ao seu conteúdo. Utilizando o recurso número SEI, isto é, o número do processo no sistema, o usuário deverá digitar de forma padrão, com ponto, com barra e com hífen. Em seguida, clicar em Pesquisar. Logo, o sistema disponibilizará o processo. Apesar do sistema ter disponibilizado várias páginas do processo, podemos observar que se trata do mesmo número do processo. O que diferencia são os documentos que foram anexados pelas unidades no qual esse processo foi aberto. Ouvidoria, ADOME, DSI e as datas no qual os documentos foram inseridos. Porém, se trata do mesmo processo de comissão de sustentabilidade. Os documentos mais recentes sempre aparecerão na primeira página de pesquisa e os mais antigos aparecerão nas seguintes. Por isso, é importante a utilização do recurso Data Entry, tendo em vista que, se o usuário quiser ter acesso aos documentos mais antigos, como exemplo, os documentos do mês de março, que foi inserido nesse processo, basta selecionar uma data, selecionar o mês, irei colocar dia 1º até o dia 31. Em seguida, clicar em Pesquisar, logo o sistema disponibilizará todos os documentos referentes a esse processo de comissão de sustentabilidade que foram inseridos no mês de março. No entanto, se o usuário quiser ter acesso aos documentos mais recentes, vamos supor que o usuário queira ter acesso aos documentos do mês de junho. Basta selecionar a data, localizar o mês, irei utilizar a data do dia 1º de junho até dia 4 de julho. Em seguida, clicar em Pesquisar, logo o sistema disponibilizará todos os documentos que foram anexados, juntados nesse processo de comissão. Muito obrigada pela atenção e até o próximo tutorial.